Amém. Vamos estar dando início à aula então, pessoal? Vamos estar orando antes de começar. Isso fica melhor aqui. Som. Isso. Vamos lá. Pai, nós te damos graças, Deus. Te apresentamos essa manhã, nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti. Nós queremos colocar esse tempo, essa manhã, de que o Senhor esteja, permaneça conosco todo o tempo, fale o nosso coração, possamos ter entendimento de tudo que o Senhor quer comunicar e que possamos realmente aprender, e principalmente, como sempre dizemos, colocar em prática. Nós queremos entregar nossas vidas, famílias, bens, tudo que diz respeito a nós e a Ti. Controle, domínio e direção dessa manhã, dessa aula, e que tudo seja para o nosso bem, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? A caixa, às vezes, ela não ajuda muito, né? Amém. Só. Vamos lá. Então, nós paramos na aula passada, né? Na aula 2, características da alma ferida. Se eu estiver correto, vocês me ajudam, a gente parou ali, a gente falou sobre comportamento agressivo. E a gente ia dar seguimento aqui em problemas de confiança. É isso? Perfeito? Ok? Então, amém. Como de um domingo para outro, algumas coisas podem se perder, né? A gente tem tanta coisa durante a semana, né? Então, só para relembrar, a gente está falando de características da alma ferida e principalmente o que é essa alma ferida. Na verdade, são memórias feridas. São situações, né, ao longo da nossa vida, principalmente que aconteceram na nossa infância, e elas vão se estabelecendo, vão se mantendo às vezes durante um tempo, ou muito mais tempo do que deveriam, e vão gerando em nós algumas consequências que a gente precisa identificar e entender que vem disso, né? E a gente começou a falar de algumas situações e a gente chegou a falar ali de comportamento agressivo, para a gente até diferenciar ira de comportamento agressivo, porque ira é normal, inclusive é bíblico, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Ou seja, ira é algo natural do ser humano. A gente vai ver algo que nos indigna, que nos incomoda, e a gente vai se irar com aquilo. Pecar é a atitude que a gente vai ter depois, né? Como a gente age em relação a isso. E aí a gente falou aqui vai parar agora de problemas de confiança. O que basicamente são esses problemas de confiança? O ser humano, ele tem necessidade de confiar. Ele tem necessidade de que situações gerem para ele um ambiente de segurança, né? Todo ser humano tem necessidade de segurança. Precisamos nos sentir seguros. E aí, o problema principalmente que acontece é quando as pessoas que eram responsáveis por gerar para nós isso, às vezes nossos pais, às vezes no ambiente, na escola, por exemplo, como os professores, quando isso não acontece, a gente começa a desconfiar. Principalmente se quem seria o responsável por nos gerar isso, não consegue gerar isso de alguma forma. E aí automaticamente a gente vai começar a ter problemas de confiança. A gente vai desconfiar das pessoas e situações ao nosso redor. Principalmente também se alguma dessas pessoas quebrou a nossa confiança, né? Nos gerou algum trauma, né? Alguma coisa indevida. Isso vai fazer com que a gente comece a não experimentar essa segurança e a gente comece a ter dificuldade de confiar nas pessoas e nas situações ao nosso redor. E aí, qual o principal problema disso? Essa nossa ferida faz com que a gente comece a desenvolver uma necessidade de controlar tudo. Para quê? Para que a gente não seja ferido novamente. Porque a gente acha que se as coisas não escaparem ao nosso controle, tudo vai ficar perfeito. Então, isso é a principal característica, ou seja, quanto mais eu tenho problema em confiar, quanto mais dificuldade em relação a isso, como as pessoas que deveriam ser responsáveis por isso, ou algumas situações ocorreram para quebrar essa minha questão de segurança, eu mesmo vou querer fazer com que a segurança esteja o tempo todo ok.
E aí eu começo a querer constantemente controlar tudo. Mas aí, vamos pensar aqui, né? Aí sim a gente pode usar a lógica, né? Vamos conseguir controlar tudo? O tempo todo? Não. Só tem uma pessoa que consegue fazer isso, né? Deus. Então, a gente acaba se frustrando mais do que o que muitas vezes iniciou isso. Porque a gente não consegue controlar tudo. A gente não vai conseguir evitar que as situações aconteçam independente do nosso controle. Até quem faz parte de algum ministério aí, né, principalmente ministérios que requerem apresentações, né, arte, por exemplo, vai tu ensaia, deixa tudo aparentemente redondinho no esquema, mas você vai ser surpreendido em alguma coisa em algum momento, principalmente se depender de mais pessoas também nesse processo aí. Então a gente não consegue controlar tudo e a gente precisa entender isso de uma forma muito clara. Entendemos isso? Amém? Então são problemas de confiança. Então se a pessoa às vezes é muito desconfiada, né? Quando eu digo muito é além do normal, não é uma questão assim de você simplesmente, porque a desconfiança, tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que fazer uma separação entre aquilo que é natural, que é normal, e aquilo que está exagerado, exacerbado, excessivo. Porque, de um modo geral, nós vamos desconfiar das coisas, principalmente coisas novas, coisas diferentes, coisas que é a primeira vez que a gente vai estar fazendo. Mas o problema é quando isso foge do nosso controle. Tudo isso aqui que a gente está falando, o problema é quando foge ao controle, não no sentido do nosso controle, mas de um fator natural, né? De um processo natural da vida. Aí, embaixo a gente tem aí comportamentos de repetição, certo? Seguindo aí a nossa folha. Que comportamentos de repetição são esses? Pode anotar aí, internos e externos. Então, a gente pode repetir coisas internamente e externamente. Externamente é o quê? Comportamentos que nós vamos aprendendo com a experiência vivida. Também sempre iniciando na esfera da infância ali, como a gente vê os nossos pais agindo, nossos irmãos, as pessoas da nossa família, né? A gente sempre destaca essa questão da fase escolar, porque é ali que a gente está aprendendo com outros indivíduos sem ser dentro da nossa casa, da nossa própria família. Tem pessoas, por exemplo, que passam mais tempo ali do que em casa. Quando, né, a gente tem casos de pessoas que foram desde cedo para o colégio militar, por exemplo, ou que estudaram em colégio interno, né, ficaram em tempo integral. Então, às vezes, a pessoa passa mais tempo no ambiente, às vezes, com outras pessoas do que em casa. E dependendo da fase da vida dela, a gente já falou isso aqui, vai repetir, até os, em média, os 7 anos de idade, a criança, literalmente, ela é uma esponja, ou seja, ela absorve tudo. Tanto que é uma coisa que a gente sempre gosta de frisar, é que os nossos filhos, eles vão ler muito mais as nossas atitudes do que aquilo que nós falamos. Então, tão importante quanto aquilo que nós falamos são os exemplos que nós damos. Então, esse negócio aqui, só um minutinho. Isso não incomoda vocês, não? Fala a verdade. É porque eu estou aqui de frente com o negócio, né? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não peguei. Tá um chiado aqui. Mas se eu apertar ali o cabo vai ser pior do que o chiado, vai ser uma explosão. Então, vamos seguir assim mesmo. Então, quando eu estou falando dessa repetição, a repetição externa é isso. Comportamentos aprendidos, que eu vivenciei, que eu aprendi observando as pessoas ao meu redor, né? Ou até que realmente forem ensinados, ou seja, ó, você deve agir assim, você deve fazer assim, você vai absorvendo aquilo ao longo da vida. E às vezes são situações nocivas, que nos foram até ensinadas ou exemplificadas de forma errada. Mas a gente vai ter essa tendência a repetir, né? Esses comportamentos de repetição. E aí, uma coisa que às vezes a gente não dá tanta importância, mas essa repetição interna, ou seja, emocionalmente falando, como dentro da gente as nossas emoções se processam semelhantes às pessoas com quem a gente tem convivido, principalmente no âmbito da nossa família.
Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa da nossa família lá, nessa esfera da criança, né, da infância, adulto, nossos pais de repente, que tem dificuldade de lidar com as suas emoções, por exemplo, e guarda tudo, né? Você nunca vê aquela pessoa chorando, por exemplo. Você nunca vê aquela pessoa expressando uma emoção. A gente pode ter uma tendência a começar a repetir isso da mesma forma, achando que aquele é um modelo, um padrão a ser seguido. E a gente faz votos de silêncio, né? O que é um voto de silêncio? A gente fala só para nós, não, eu nunca vou chorar. Eu nunca vi meu pai chorando, então eu nunca vou chorar. Eu nunca vi minha mãe levantando a voz, eu nunca vou levantar a voz. Porque isso deve ser o correto, deve ser dessa forma. É assim que eu tenho que lidar com as situações, né? De repente até a gente foi ensinado realmente que a gente tem que ser tão obediente, mas tão obediente, que até expressar o nosso sentimento, expressar a raiva é errado, é pecado. E a gente vai repetindo isso internamente. Só que o principal problema da repetição interna, o problema da repetição externa é que muitas vezes o problema vai ser gerado em outras pessoas. O problema da repetição interna é que o problema sempre vai ser gerado em mim mesmo, gerando até, às vezes, em alguns casos, doenças crônicas. Problemas no estômago, né? Por quê? Porque já é provado, vai conversar com os médicos aí, que a gente fala tanto das emoções aqui, né? Nesse coraçãozinho aqui, mas a maioria das emoções se concentram aqui, nessa região. E aí isso vai sendo represado, vai sendo reprimido, e isso vai gerando problemas para nós, né? Isso é uma das áreas, né? A gente pode destacar dor de cabeça, enxaqueca, gastrite, tensão, asma, câncer, né? Então isso são coisas muito sérias que às vezes a gente não dá importância, né? E a gente olha só para o corpício, né? Só para o corpo. O corpo é o mais importante. E a gente precisa desenvolver essa questão aí. Amém? Conseguimos entender isso? Fica claro? Eu até brinco, né? Cada um desses temas aqui daria uma aula inteira, mas a gente precisa falar um pouco sobre cada um deles para a gente poder ter pelo menos um entendimento base e a gente ir começando a aplicar isso na nossa vida, essas mudanças. O principal disso tudo, como a gente sempre frisa, é entender se eu tenho tido essas situações, esses sintomas, esses comportamentos, essas atitudes, e entender que eu posso mudar isso com a ajuda de Deus, né? Como a gente falou aqui, eu não posso controlar tudo, e muito menos o tempo todo. O que é que eu tenho que fazer então? Entregar o controle para Ele, ceder o controle para Ele, que aí Ele vai conseguir nos fazer levar na direção que Ele deseja, Ele vai conseguir nos fazer equilibrar isso, né? E desses 3 pontos aqui, problemas de confiança, repetição, como a gente falou, interna e externa, e a gente vai para esse ponto aqui, problemas de intimidade. O que é isso? Pessoa que ela tem dificuldade de criar intimidade com outras pessoas, no nível, sempre quando a gente tem dito aqui, no nível exagerado, no nível muito mais intenso do que o normal. A pessoa não consegue desenvolver intimidade. Por quê? Porque a maioria dos relacionamentos gera medo, gera tensão, gera dúvida, gera insegurança. E aí a gente tem medo de 2 principais coisas, né? Ou da gente ser dominado pelo outro, né? No sentido de eu ser anulado e eu ficar totalmente em função do outro, ou no sentido de eu ser rejeitado. Então esse é o meu problema com a intimidade. Eu não quero ser rejeitado, eu tenho medo de ser rejeitado, de repente eu me entrego demais para aquela pessoa, e aí quando eu menos espero, aí eu vou perder aquele vínculo. Ou o medo de eu ser anulado, sabe? Tipo, eu me entrego demais e aí agora eu não existo, só existe a outra pessoa na minha vida. Então, vocês podem perceber que nós, enquanto seres humanos, é sempre o nosso desafio de equilibrar o equilíbrio, a gente tem uma tendência a extremos. Tanto esse extremo de eu me isolar, ou eu posso ir para um outro extremo, a gente vai falar isso só num ponto específico, numa outra aula, de eu criar uma codependência, uma necessidade de sempre ter alguém na minha vida para que nenhuma dessas coisas aconteça. Então, esse é o ponto principal.
E quando a gente olha para esses pontos aqui, problemas de confiança, repetições, intimidade, é um assunto que é chato, é complicado, mas a gente não tem como não falar disso. Porque qual a importância, a preocupação tão grande que a gente tem que ter com a criança em relação à sexualidade? Com a criança em relação ao que hoje a gente comumente fala e acha de pedofilia, ideologia de gênero. Porque esse ponto específico é um ponto muito sério que vai contaminar essas coisas que a gente está falando aqui. Problemas de confiança. Muitas vezes está gerado porque a pessoa foi tocada indevidamente por alguém que deveria protegê-la. Uma figura de autoridade, alguém da família. Repetições. Quando você vai estudar, mas deixemos claro isso, como a gente fala, principalmente no outro modo, todo ser humano é único. Por isso a sua forma de reação às coisas vai ser única. Mas mesmo nisso tem padrões de repetição mais comuns. Então quando a gente fala disso, por exemplo, quando a gente vai verificar agressores sexuais, ou seja, abusadores, estupradores, muitos deles estão nesse processo de repetição aqui, de algo que sofreram e começam a repetir. Não estou dizendo por causa disso que a pessoa é inocente, não é essa a questão. A questão é entender a causa, a origem, como isso começou, o que gerou isso. Da mesma forma, problemas de intimidade, como a gente está falando aqui. Pessoa que foi tocada indevidamente, ela vai ter problemas de intimidade. A gente já aconselhou, já atendeu tantas pessoas que até hoje, indo para a situação do seu casamento, por exemplo, não lidaram com isso da forma correta e até hoje tem dificuldade. Por isso que é tão importante a gente falar sobre as coisas. Porque aí se identifica um problema. Enquanto não se identifica um problema, não se identifica uma causa. Se não se identifica uma causa, não se identifica um tratamento. Se não se identifica um tratamento, não há cura. É simples dessa forma. Então, tem um texto, João 8:32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é um texto básico para tudo que a gente faz no Evangelho, na nossa vida, nisso que a gente está falando. Que verdade é essa? Jesus. Mas dá para extrair o princípio da verdade. O que é o princípio da verdade? Como as coisas realmente são. Não como a gente gostaria que elas fossem. A gente olhar claramente para as situações, porque a gente olhando claramente para as situações, a gente consegue entender um caminho a ser seguido. Um modelo a ser seguido. Então, porque essa questão da pedofilia, ela é tão grave, porque fere o indivíduo, né? Fere ele na sua essência, e principalmente no início da formação da sua identidade, da sua personalidade. O que isso vai gerar? Adultos inseguros, medrosos, agressivos, com todas essas características que a gente tem falado aqui. E nessa área da sexualidade, a gente vai para dois extremos. A assexualidade, ou seja, nenhum interesse pelo sexo, porque o sexo foi apresentado de uma forma errada, suja, ou a agressividade, porque é a forma que a pessoa conhece dessa situação. Então, o que a gente tem que olhar para isso? Para a gente ficar revivendo a nossa dor, para a gente sofrer? Não, para a gente identificar se ainda existem situações que precisam ser tratadas e resolvidas, para a gente identificar a origem de comportamentos na nossa vida e para a gente poder ajudar e identificar isso na vida de outras pessoas. Claro, você não vai, né? É óbvio, mas a gente precisa falar isso, chegar para alguém e falar assim: olha, tem percebido algumas coisas na sua vida assim? Será que isso aconteceu com você? Claro que não. A única coisa que a gente vai dizer, por exemplo, nesse caso para uma pessoa, é falar: olha, tem percebido algumas situações do seu comportamento? Você não gostaria de procurar alguém? Conversar com alguém que possa te ajudar em determinada área? Acho que seria bom você conversar. Será que não tem situações da sua vida
se ainda não falou, não conversou, não precisa de ajuda em alguma coisa, é nesse sentido, tá? Beleza? Amém? Então a gente precisa falar sobre isso. Essa semana, por exemplo, houve um caso, né, bem polêmico aqui na cidade, acho que todo mundo acompanhou, uma escola pública aqui da cidade, uma aula de sexualidade, que foi além do que a aula deveria ser, né? Então isso gerou assim essa indignação, né? Essa ira, né? Eu como pai com certeza fiquei assim. Só que o que acontece? Isso que a gente tem que diferenciar. A gente precisa falar sobre essas situações. Inclusive essas aulas, elas estão previstas na questão do nosso currículo escolar. O problema é como foi apresentado. Então ali, por exemplo, né, se alguém não acompanhou o caso a fundo ou nem sabe do que eu estou falando, essa semana que estamos encerrando, já teve um caso aqui na cidade de uma professora que tinha que dar aula para crianças de orientação sobre parte sexual no sentido de conhecimento do corpo humano, né? Então, os meninos e as meninas começarem a conhecer o funcionamento do corpo, dos órgãos genitais, por exemplo. Mas aí a professora foi além e levou órgão sexual, né, para a sala, né? Um pênis de borracha, sei lá de que material era, uma vagina, levou preservativos, aí deixou as crianças manusearem, colocar o preservativo, ficou, segundo, né, eu não cheguei a ver essas cenas, mas segundo alguns também ficou fazendo os atos sexuais como seriam, né? E isso realmente para aquelas crianças não é o tempo, não é a forma de apresentar. E querendo ou não, a gente sempre vai frisar isso, isso também é uma forma de abuso. Por quê? Porque tudo aquilo que fere a nossa memória vai ferir a nossa alma. Então, na verdade, a nossa alma ferida, digamos assim, é resultado da ferida das nossas memórias. Ou seja, de situações que a gente não estava preparado para lidar, para ver. Ninguém vai chegar, por exemplo, para uma criança, né, e vai falar exatamente como as coisas são ainda com 2, 3 anos de idade. Você vai desenvolver uma linguagem, você vai falar de uma forma e você vai aumentando o nível de acordo com o nível que ela vai alcançando. Se a gente tem, por exemplo, alguns jovens aí, adultos que a gente nem consegue falar ainda no nível que deveria falar, que dirá crianças. O apóstolo Paulo é claro, né? Vamos sair aí da papinha, do leite, vamos para alimentos mais sólidos. Mas a gente tem que identificar o que a pessoa está pronta ou não para ouvir. Se a gente chegar aqui, até mesmo nessa classe só de adultos, a gente vai chegar assim, rasgando o verbo, falando de formas muito chocantes e agressivas, não vai funcionar. Então é a mesma coisa com as crianças. Com elas é mais delicado. Por quê? Porque é um momento de formação, personalidade, identidade, até o temperamento. Elas não sabem ainda, não sabem lidar. Não tem como pegar um teste de temperamento, dar para ela, faz aí para você descobrir se você é isso, se você é aquilo. Ela não vai identificar isso, vai ter dificuldade, né? Então, muito dessas situações aqui é resultado de como nós tivemos o nosso primeiros contatos na nossa fase de infância. E isso vai gerando para nós essas situações. Ok? Seguimos entender? Amém? Então tá bom. Então vamos lá. Comportamentos indisciplinados. É isso que a gente está aí? Beleza. A palavra disciplina, anotei aqui, vem do latim. Disciplina, que significa ensinar. Olha só que interessante. Disciplina nada mais é do que ensinar. Através da disciplina, ensinamos a criança a viver mais produtivamente com mais amor. Então, disciplina é um ato de amor. Todo ser humano precisa de segurança, mas todo ser humano também precisa de disciplina. Todo ser humano precisa de disciplina. Não dá para viver indisciplinadamente, desordenadamente, né? Essa palavra, até quem estava no Conto de Casais ouviu aí. No Conto de Casais, ó, oficina do casamento ouviu aí. Essa palavra que às vezes a gente se irrita tanto, chamada rotina, ela tem um propósito. Mesmo que a rotina não pode, né, dominar o tempo todo. Mas precisa haver uma rotina, precisa haver um padrão a ser seguido, né? Então, a criança às vezes, né, o ser humano cresceu sem disciplina nenhuma, ou seja, sem padrão, sem rotina, sem propósitos. Entenda uma coisa, sem disciplina, sem propósitos.
Se não existe disciplina, não existe propósito. Porque para você atingir um propósito, precisa de disciplina. Você precisa ser ensinado a como atingir aquela meta, aquele propósito, aquele alvo, aquele objetivo. E a disciplina cumpre esse papel. Então, o que é esse comportamento indisciplinado? É a pessoa que tem dois, de novo, extremos. É a pessoa que oscila entre a indisciplina, ou seja, faz tudo desordenadamente, não é qualquer coisa. Você olha para a vida da pessoa, ou você enxergando para a sua própria vida, né? Porque o objetivo principal é olhar para nós, para dentro de nós. Você vê que você tem dificuldade com isso, você tem dificuldade de se organizar, você tem... e vai além. Porque aí começa a interferir no teu trabalho, começa a interferir na família. Tudo é ensinado. Vamos pegar aqui uma coisa muito clara. Sempre é esperado muito da mulher. É verdade ou não é verdade? Na vida sexual, na administração do lar, no relacionamento. Não é à toa que você pega lá um texto inteiro, né, para a mulher. A mulher sabe, aí vai lá dizendo, descrevendo como ela teria que ser. Mas isso tem que ser ensinado. Aí, de repente, né, mulheres aí com todo respeito, e homens também, mas frisando agora das mulheres. Você não teve lá, de repente, um modelo de mãe. Você não teve mãe. Então, esse ensino não aconteceu. Aí você vai crescendo, vai vivendo sua vida da forma mais correta que você entende, de repente você vai para uma instituição chamada casamento. Aí tendo que aprender tudo lá dentro, na marra. E com aí já alguém já te cobrando, né? Os homens. Essa vida, né? Tu não sabe cozinhar, não? Não. Mas como não sabe cozinhar? Eu nunca cozinhei. Trabalhei a vida inteira, comia fora todo o tempo. Como é que você quer que eu chegue aqui agora e cozinhe? Né? Mas a gente já está implícito no pacote que isso vai ter que acontecer naturalmente. Estou só dando um exemplo grotesco, né? Mas aí pega isso e leva para coisas emocionais, né? Como ser mulher, como ser esposa, como ser mãe. Aí vamos para o homem. Não soube nem ser menino, que dirá ser homem. De repente ainda é menino. E aí está tendo que amadurecer na marra ali dentro do casamento, porque também existe essa cobrança, né? Vamos lá, provedor. Então cada um é mais cobrado numa área, mas a cobrança existe dos dois lados. Só que se você não desenvolveu isso, aí você vai lá e agora tem que passar isso para outra pessoa. Porque a questão de tudo, de algumas coisas que a gente está vendo aqui, é que sempre isso é passado. Deveria ser passado por alguém. Muitas dessas coisas você não aprende sozinho. Você não desenvolve sozinho. Por isso que nós somos um corpo. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, não indivíduo de Cristo. Porque aprendemos juntos e desenvolvemos juntos. E em primeiro lugar, para aprender e desenvolver, nesse lugar chamado lar, família. Então essa é a questão. E a gente vai para esses dois extremos, de indisciplina ou superdisciplina, né? O ser humano sempre tendenciado a extremos. Que é superdisciplina, não. O pai, você colocou o negócio aí, o que isso lá na frente vai desenvolvendo? Aí a gente já vai entrando, a nossa aula é sobre isso, a gente vai entrar em enfermidades, doenças. Vai desenvolvendo outras coisas, toque, por exemplo. Que aí você colocou o negócio assim, ó. Colocou assim. Aí a pessoa passa aqui, aí você vai lá. Qualquer coincidência, né? Fica tranquilo aí. Aí depois realmente alguma pessoa de propósito olhou e falou, vai cair, ela vai. Não, você quer que fique aqui. Aí na terceira vez você fala, não, você não entendeu que eu quero um negócio aqui desse jeito. Aí já vai para as outras situações. Ira, né? Comportamento agressivo, explosão. Então, é só para a gente identificar que isso contamina os nossos relacionamentos, contamina a nossa própria vida. Porque
Porque a gente vive na tensão. Imagina uma pessoa super disciplinada. Da mesma forma como uma pessoa indisciplinada se preocupa com nada, uma pessoa super disciplinada se preocupa com tudo. Vive tensa. Aí começa já a desenvolver, isso vai indo para onde? Vai estourando aonde? No corpo. Cabeça, outras partes do corpo, coluna. Então por isso que é tão importante a gente cuidar da alma. Amém? Entendemos? Comportamentos viciados e compulsivos. O que é isso? Vícios, compulsões. Quando a gente vai ver essa alma ferida, é uma das maiores causas dos nossos vícios. Não são fatores genéticos, né? Existem. Às vezes a gente precisa de um paliativo, de uma fuga, que nada mais é do que isso, para eu não lidar com a realidade e para eu estabelecer algo que vá suprir ou modificar a minha realidade. Então, a pessoa vai lá, né? Tantas pessoas já ouviram falar isso, você deve ter ouvido falar, eu vou afogar minhas mágoas. Aí vai lá afogar as mágoas, na manguaça, na cachaça, vai lá, vou afogar. Tá afogando é outra coisa. Tá se afogando, cada vez mais. Então, não, vou. E aí vai. E aquilo vai. Sabe qual é o problema do vício? Você precisa cada vez mais e de quantidades maiores para gerar menos resultado do que gerava inicialmente. Cada vez mais, quantidades maiores e começa a gerar menos resultado. E aquilo que era momentos se torna seu estado natural. Você bebia, se transformou num bêbado. Se drogava, se transformou num viciado químico. Ou não apenas químico. Então, tudo isso é para a gente poder entender aonde se inicia essas questões, onde se iniciam esses problemas, né? Então, da mesma forma as compulsões. A gente precisa verificar a origem, a causa. Porque quando a gente verifica a origem e a causa, como a gente falou aqui, a gente consegue identificar um tratamento, a forma de lidar. Vou dar um exemplo prático aqui, não apenas nessa questão aqui. Por incrível que pareça, tem pessoas que se entregam a vícios apenas porque não conseguem perdoar ou esquecer uma situação. E a partir do momento que ela consegue identificar onde originou aquela situação e ela está disposta com coragem a enfrentar aquela situação, ela não precisa mais daquele paliativo. Ela não precisa mais daquele subterfúgio, ela não precisa mais daquela fuga. Então, parece, né, que é tão complexo. E o que a gente precisa na nossa vida? Muitas vezes até de ajuda profissional. Primeira ajuda profissional, repita comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. Primeira ajuda profissional, Espírito Santo. Aí, segunda ajuda profissional, o Espírito Santo através da vida de alguém, né? Não necessariamente um pastor, um conselheiro, às vezes um irmão da fé que você confia e tal. Aí a gente vai estendendo a ajuda profissional. Isso aí não deu certo, aí vai num líder específico que tem conhecimento daquela área. Aí dali você pode ir para o médico, psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Mas às vezes você encontra ajuda antes. E aí não precisa estender esse processo. E tem pessoas que podem fazer isso paralelamente. Obrigado. Aleluia. Ela está sofrendo aqui comigo aqui. Está de frente com o negócio. Então, a gente precisa entender essas situações. Entende? E o vício, ele muitas vezes tem um comportamento mais amplo. Tem um relacionamento mais amplo, um contexto mais amplo do que apenas aquilo que a gente está enxergando. Pensa comigo, ninguém simplesmente decidiu hoje, acordou, levantou do nada
sem nenhuma situação na sua vida, não, hoje eu vou me drogar. Hoje eu vou, desculpa a expressão, encher a cara, sem ter acontecido nada, sem nenhuma situação. E a partir de hoje eu vou fazer todo dia. Você acha que é assim que funciona? Porque não é. O que você acha? Porque não é realmente. Tem que ter uma causa, tem que ter um motivo. Algo tem que ter gerado, e às vezes é algo repetitivo. Né? Meu Deus. Vamos lá. Vamos correr um pouquinho aqui. Distorções do pensamento. Né? Essa última questão aí. O que são essas distorções do pensamento? Entenda uma coisa. Crianças, e tudo a gente está falando aqui na esfera do início de tudo, da infância. Crianças pensam de forma absoluta. Repita comigo, absoluta. Criança pensa de forma absoluta. O que é isso? Um exemplo aqui. Ou é tudo ou é nada. Ou você me ama ou você me odeia. Você não fez algo para o seu filho, ele já chega para você: por que você não gosta de mim? Você me odeia. Meu Deus, eu só não dei negócio. Estou te dando disciplina, meu filho. Entende aí o negócio? Mas o comportamento, o pensamento da criança é absolutista. Só que o problema é que esses pensamentos, quanto mais são gerados, quanto mais são repetidos, são aprendidos. Então, esse pensamento hoje, que está sendo repetido e está sendo constante, seja por influência externa ou não, às vezes nem houve nenhuma influência externa, quando eu digo isso negativamente, que não tinha ninguém ali para afirmar, para ensinar, isso vai se tornando real para a vida da pessoa. Outro pensamento absolutista da criança: se eu me sinto culpada, eu sou má. É assim que a criança pensa. Por isso toma cuidado, né? Às vezes a gente vai ensinar nossos filhos, disciplinar nossos filhos, a gente já chega já no nível hard, a gente já chega muito lá em cima, né? Você é terrível. Você é uma criança má. É sério, gente. A gente faz isso. E a criança vai absorvendo isso. Imagina uma criança dos 3 aos 7 ouvindo isso toda semana, todo dia, algumas horas. Preste atenção que de repente esse comportamento nada mais que está denunciando uma necessidade. Na maioria dos casos. Qual será a necessidade? Temos que ver. Atenção, mais cuidado, mais carinho, mais presença. Então, a gente precisa prestar atenção aos sinais. Né? Se torne agricultor aí, tô brincando. Mas, da mesma forma, precisamos entender os sinais da natureza, precisamos entender os sinais do ser humano, principalmente. Nesse processo de ensinar, de educar, de relacionar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, até em questões externas, como eu dei exemplo aqui. Criança. Um exemplo de uma distorção do pensamento terrível. Se o meu... Exemplo. Mulher, por exemplo. Se o meu pai me abandonou, todos os homens vão me abandonar. Quando eu digo abandonou, não é apenas divorciar. Existem exemplos de casais que são divorciados e infelizmente, eu digo infelizmente porque Deus não quer o divórcio, mas o relacionamento com os filhos se tornou melhor do que na fase que estavam casados. Porque aquela pessoa pode infelizmente ter sido péssimo marido, mas é um excelente pai. E a mesma coisa em relação à mulher. Quando eu digo abandonar, não é só o fato de sair de casa, divórcio. É o fato do comportamento em relação àquilo. Às vezes existe um abandono literal, geral, financeiro, emocional, físico, não existe presença mais daquela pessoa, promete, não cumpre, distorção de pensamento. Só fala, não, tal dia eu venho te buscar. Não vem. Parece uma coisa boba, né? A gente conversa com pessoas que até hoje estão esperando o presente do pai. Comportamento compulsivo e distorção de pensamento, juntos. Às vezes, por exemplo, o pai lá prometeu um carrinho, tá?
pro filho, pro menino. Nunca deu esse carrinho. Eu não tô falando quem gosta de colecionar, tá? Vamos, como eu falei, pros extremos. Aquela pessoa, não, meu pai me deu o carrinho, eu vou arrumar o carrinho. E ela tem uma compulsão a comprar aquela situação. Tem uma compulsão, vou comprar. Meu dinheiro é todo voltado ou para os carrinhos de brinquedo de verdade. Que a gente vai crescendo, a única coisa que muda são os nossos brinquedos, né? O preço e o tamanho deles. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Amém? Conseguimos entender isso? Ficou claro? O importante é que fique claro, né? Diga. Chamada tá aí por trás, tá? Não? Tá aqui? Aí, ó. Passa aqui, por favor. Tá passando. Vamos para a nossa aula de hoje, né? Todo mundo tem a folha de hoje? Os 3 também. Então vamos lá. Principais enfermidades da alma. Então, só para vocês entenderem, gente, nosso objetivo é a gente esgotar essas questões aqui que a gente está falando. O máximo que a gente puder falar sobre elas, para a gente identificar problemas, situações que precisam ser resolvidos na nossa vida, né? E daqueles que a gente ama. E depois a gente vai para o outro processo, que é cura. Amém? Então diz aí a nossa lição de hoje: principais enfermidades da alma. A Bíblia é tão tremenda, inclusive, que ela faz diferenciação, vários textos bíblicos, entre doença e enfermidade, tá? Porque enfermidade normalmente está nesse contexto da alma e no contexto espiritual, e doença no contexto físico, tá? Deus sabe tudo, né? Ele fez tudo, criou tudo. Então, vamos acompanhar aí na nossa lição. Aqueles que têm, diz assim: principais enfermidades que atingem a alma. O aumento exponencial das doenças chamadas mentais nos alerta que alguma coisa muito ruim está acontecendo com o ser humano. Essa epidemia de doenças mentais é um sinal claro que estamos violando princípios divinos que nos conduzem à saúde emocional. Não sabemos mais lidar com os momentos ruins da vida, com as perdas, com os conflitos de relacionamento e com o sofrimento de forma geral. Infelizmente, quando passamos por momentos na vida muito traumáticos, nossas emoções, assim como a suspensão de um carro, não conseguem suportar o impacto e precisa também de cuidados específicos para que não se torne um problema mais sério. É justamente nesse ponto que a situação se agrava, porque a maioria das pessoas não para dando atenção aos estragos causados à alma e continuam a viver como se nada estivesse errado. Até que um dia são obrigados a parar de uma vez para cuidar das enfermidades instaladas na alma. Então aqui nesse texto que a gente leu rapidinho, faz uma analogia com essa situação do carro. Quem tem carro aí, né, sabe que a gente precisa fazer manutenção. A gente precisa identificar os sinais, né? Vê se olha lá para o pneu, tá meio baixo, né? Você não dá atenção, vai dormir à noite, chega lá de manhã, já era, tá lá no chão, vai ter que trocar. Então, isso é só um exemplo. Então, é a mesma forma. Quando a gente não dá atenção aos sinais de que a gente precisa resolver alguma coisa naquele momento, talvez tenha que parar totalmente mais à frente para resolver. Na marra. Na hora que a gente não queria. Na hora que a gente não podia, não poderia. Mesma coisa é o carro. Você não vai vendo lá os sinais, não vai ajustando as coisas que tem que ajustar, aí de repente você fica sem o carro. Talvez só por alguns dias ou talvez definitivamente. Então a gente tem que olhar da mesma forma para a nossa alma. Vamos dar atenção, precisa de atenção no momento certo. E quando eu estou falando disso, não são só agora dos sinais do problema surgindo, mas nas situações quando elas realmente acontecem. Como a gente já deu alguns exemplos aqui. Um luto, por exemplo, precisa ser vivido. Precisa ser sofrido, precisa ser chorado. Sofrimento faz parte do crescimento humano. Sofrimento, inclusive, não tem como ser tirado do Evangelho. Evangelho e sofrimento caminham juntos. Isso é uma notícia triste para nós, né? A gente queria só um Evangelho assim de eita Deus, que maravilha, né? Mas não é só assim que funciona o Evangelho, né?
Então, continuando aqui. Todas as enfermidades da alma, preste atenção nesse parágrafo, normalmente começam com sentimentos naturais do ser humano, como medo, tristeza, ira, luto, ansiedade e outros. O problema é quando esses sentimentos são negligenciados, ignorados ou negados, e não são expressados de forma correta e saudável durante um período muito prolongado. Ou seja, você não deu atenção no devido momento e foi deixando aquilo ficar durante muito tempo. Talvez 20 anos, 30 anos, 50 anos, 18, não importa. Todos esses sentimentos cumprem um propósito na saúde da nossa alma. Quando não são levados a sério, se tornam crônicos. O que deveria ser um sentimento momentâneo e com um propósito se torna parte da nossa vida diária. Por exemplo, a tristeza que devia ser chorada e expressada no tempo e da maneira correta é ignorada e pode se tornar uma depressão. Esses sentimentos clamam por serem expressados e por isso podem vir à tona em diversas situações da vida de forma descontrolada e causando o que conhecemos como surtos. Um surto, uma epidemia de raiva, de ira, de ansiedade, né? Então, a gente quer falar sobre isso, sobre essas principais enfermidades da nossa alma, né? E aí vocês vão me ajudar para a gente ir mais rápido e a gente vai construir esse entendimento aqui, né? Então, quem pode abrir para nós em 1 Reis 19? Primeiro Reis, primeiro livro de Reis 19. Aqui, versículo 3. Quem pode já para ganhar tempo, já pode deixar aberto aí Filipenses 4 a 9. Aqui. 19, a partir do versículo 3. 3 ao 9 a gente vai ler, né? Filipenses 4, do 4 a 9. E Mateus 6. Quem pode no Mateus 6? Aqui, Mateus 6, a partir do 25. Então, deixa eu ver aqui. Não, vamos conseguir. Então, mais um texto aí pra gente. Segundo livro de Crônicas 20. Quem pode ser? Segundo livro de Crônicas 20. 20, a partir do primeiro versículo até o 3. Segundo livro de Crônicas. Então tá. Então, a gente está falando aqui dessas questões, né? Então, aí na folhinha de vocês tem palavras para completar, né? Então, tem aí depressão versus qual o objetivo aqui? A gente diferenciar o que é uma enfermidade da alma de algo natural da nossa vida, né? E identificar que, inclusive, Deus nos ensina como lidar com isso. Esse é o objetivo. É identificar e resolver. Amém? Então, depressão versus o quê? Tristeza. Pode anotar aí. Porque tristeza é algo natural da vida, sim ou não? Sim. Inclusive eu quero te dizer, né? Talvez você fique triste comigo, literalmente agora, mas você não vai estar alegre o tempo todo. Você não vai conseguir ficar feliz o tempo todo, né? Agora, depressão é algo natural? Mas onde a depressão começa, normalmente? Na tristeza. Existem fatores químicos? Existem. Mas mesmo no caso da maioria dos fatores químicos, teve um fator, um gatilho, algo que desencadeou. Normalmente até, tanto que você vai dar um exemplo aqui, eu não sei se é quem sofre de asma, né? E tem a bronquite asmática, né? E tem a asma. Muitas pessoas, maioria delas, que tem esse problema, quando está nervosa, fica mais sério. Não está só ligado a um fator ali de ambiente, né, de poeira, de ácaros e inúmeras outras coisas. Às vezes nem está vendo esse fator, mas o nervosismo começa a desencadear aquilo ali, né? Tem alguns casos até que são só nervosos. Então a gente precisa identificar isso, né? Então, primeiro livro de Reis aí, 19, do 3 ao 9. Pode ler para nós? Elias teve medo e fugiu e passou a noite. Amém. Então aqui esse texto está falando do profeta. Que profeta aí? Elias. Esse texto está falando do profeta Elias. Olha só que interessante.
Um profeta, um homem de Deus, cheio de autoridade em Deus, de coragem. Né? Isso logo acontece exatamente depois que ele enfrentou um dos maiores desafios da sua vida. Venceu quantos profetas do inimigo lá? Vocês lembram? 450. E aí, houve lá, depois você lê com calma esse capítulo todo aí e o anterior. Mas vamos extrair um princípio aqui muito importante. A gente está falando de tristeza versus depressão. A gente pega ali nesse texto, se você analisar os sintomas dele ali no texto, ele estava tendo um início de depressão. Depois de ter passado um momento auge na vida, e é assim que a gente precisa entender as coisas, onde Satanás entra, Satanás não entra na baixa, Satanás entra na alta. Jesus lá, na tentação de Jesus no deserto, Lucas 4, do 1 ao 13, ele está lá, tinha acabado de ser afirmado por Deus publicamente, batismo cheio do Espírito Santo, foi lá para o deserto sendo levado pelo próprio Espírito, é o texto que o texto diz, para ser tentado, provado. A prova. E aí, naquele momento, Satanás começa. Tu és o Filho de Deus? Então faz isso. Tu és o Filho de Deus? Então faz isso. Né? E é a mesma situação aqui. Elias está lá, relaxou. Repita comigo, relaxou. Não é descansar. Essa é a diferença entre descansar e relaxar. Você tem que tomar cuidado com isso. E às vezes a gente usa o mesmo significado para as mesmas palavras. Baixou a guarda, ficou desguarnecido, desprotegido. Aí chega uma notícia para ele. Jezabel, né, que era uma mulher terrível, vou matar ele. Manda dizer que eu vou matar ele. Aí o texto começa dizendo, a primeira coisa que ele teve? Medo. A gente também vai falar sobre medo aqui, mas diferenciando o que é saudável. Né? Ele foi tomado de tristeza. Daqui a pouco aquele homem corajoso foi se transformando. Já meteu o pé, meu bom carioquês, já fugiu. Já procurou lá um lugar para deitar. Já falou o seguinte, ó: Deus, já tive muito nessa vida, me mata. Rapaz, você vai estudar aqui, ver a fase que Elias estava nessa época, a idade dele, você fala, rapaz, é a mesma coisa que hoje um jovem aqui, que só porque se formou, fala, já acabou a carreira, não preciso nem exercer minha profissão, já consegui, já terminei a faculdade. Nada disso. Então, a gente extrai princípios, por exemplo, sobre tristeza e depressão aqui. Primeiro de tudo, você precisa comunicar, diga comigo, comunicar. Você não vê Elias nesse momento procurando ninguém para falar o que ele está sentindo. Inclusive no final você vai ler o texto todo e entender, quando ele finalmente comunica para quem o primeiro de tudo deveria ser comunicar, até porque ele era profeta, tinha livre acesso a Deus. Hoje todos temos livre acesso a Deus. Deus fala para ele, rapaz, você está achando que está sozinho, tem um monte de gente lá que não se curvou diante de Jezabel e seus demônios lá. Estão tudo lá te esperando, é só chegar lá, faz uma revolução e vamos vencer esse negócio. Com as minhas palavras. Então, não comunicou, deixou o medo tomar conta, foi se transformando numa tristeza profunda, se deitou. Vou te falar uma coisa, repita comigo assim: não vou me deitar, vou me levantar. Quando você tiver aquela inclinação a ficar deitado, tal, levanta. Primeira coisa, já levanta. Enxuga o rosto, vai procurar uma atividade, vai ver algo que você gosta, não fica lá prostrado, deitado. Isso aqui é depressão, gente. Só ler o texto aí você vai identificar. Chega lá, depois mesmo assim, Deus envia lá uma provisão lá, ele come, fica fortalecido. O que ele faz? Deita de novo. Diga assim, não vou deitar. Não vou deitar. Você pode descansar, tá? Fica tranquilo. Não vai pensar nisso na hora de dormir, não. O pastor falou que eu não posso deitar. Não, deite, descanse. Né? Momento de conflito, não deite. Da alma. Aí, beleza. Depois, ainda por cima, aonde que ele entra? Onde que ele entra? Caverna. Então, vou te dar uma notícia aqui.
profética. Saia da caverna. Mas, se possível, não entre na caverna. Se você já entrou, saia. Se você não entrou, não entre na caverna. Você vê um quadro ali totalmente de alguém que estava vivendo o seu melhor momento e ladeira abaixo. Se você se identifica com isso, identifique os sinais na sua vida. Se não está conseguindo lidar sozinho, peça ajuda o mais rápido possível. Rapidez é a chave para inúmeras situações. Não é à toa que quanto mais cedo o diagnóstico de uma doença, não é verdade? Obrigado, Deus. Física, mais fácil, mais precisa e mais provável a cura. Na alma, você acha que é diferente? Se tudo começa aqui, não tudo, mas quase tudo. Então, presta atenção a isso. Então, o que a gente tem que entender? A tristeza, ela cumpre o propósito. Tristeza é algo normal. A tristeza, ela vem e a gente vai lidar com ela. Ela só não pode permanecer mais tempo do que devido. Então, a tristeza, ela cumpre o propósito da gente chorar, por exemplo, da gente se lamentar, acontecimentos dolorosos da vida. Lembra o texto que nós lemos antes? O problema é que o ser humano está perdendo a capacidade de lidar com essas situações em momentos dolorosos. Mas sabe qual é o nosso principal problema, principalmente dessa geração mais nova? É porque não tem dificuldade. Às vezes os pais tentam cercar de todo cuidado, atenção, carinho demasiado. Falta disciplina, falta noções de consequência. Castigo é noção de consequência. Você fez isso, a consequência é essa. Aí a gente cria lá, sabe, uma planta criada numa estufa, tudo lá favorável, temperatura, água, tem até programado a hora que a água entra, sai. E aquela plantinha vai crescendo. Por fora linda, mas às vezes por dentro falta vitamina, nutriente, força, raiz. Aí você tira aquela plantinha daquele ambiente favorável, bota no ambiente natural, é igual a alguns animais. Foram criados em cativeiro. Não estou nos comparando a animais, tá? Por favor. Ainda bem que está tudo gravado. Depois você sai daqui, o pastor falou que eu sou um animal. Né? Não. Você sai daqui, coloca esse animal de cativeiro lá, larga de novo na selva, ele vai ter muita dificuldade de se adaptar novamente. Alguns nem conseguem. É o que está acontecendo com essa geração, talvez tenha acontecido com alguns de nós. Começa a ver as primeiras dificuldades, nunca teve dificuldade, não sabe lidar com aquilo, já começa dá BO, né? Não pode dar PT, perda total, né? Tem que dar condições de eu lidar com aquilo. Agora que eu me liguei, gente, diante de Deus, não estou fazendo nenhum trocadilho, nenhuma brincadeira com o partido. Se alguém, por favor, não se sinta ofendido, diante de Deus. É no sentido de realmente depois não ter mais jeito, sabe? Então a gente tem que lidar com a situação no momento em que a coisa está acontecendo. E esse tem sido o problema, a gente não está sabendo lidar com as situações quando elas se apresentam, porque a gente nem nunca viveu aquilo. Mas também não pode ser o outro extremo, né? Vida só dificuldade, só dificuldade, só dificuldade. Quando Deus entra na nossa vida, não vai dar certo esse negócio. Não tem jeito. Não dá para mudar. Dá. Em Deus toda mudança é possível. Amém? Rapaz, ó. Vou tentar aqui mais um. Qual o próximo texto aí que eu pedi? Então, quem ficou de ler? Não pode ler. Você? Achei que tinha sido dado. Então vai você. Amém. Então, aí a gente tem distúrbio de ansiedade versus, você pode escrever aí, preocupação responsável. Escreva aí. Preocupação responsável. Qual a diferença? Você vai se preocupar com as coisas que estão por vir? Sim ou não? Sim. Preocupação responsável, ou seja, natural da coisa. Por exemplo, você tem algo para fazer, você não vai pensar naquilo que você tem que fazer?
Eu tinha que dar aula hoje. Eu penso o que eu tenho que fazer, né? Natural, de uma forma natural. Agora fica assim, meu Deus, amanhã eu vou dar aula. Será que a matéria tá ok? Será que eles vão vir? Será que, ai meu Deus, não vai dar certo? Não. Totalmente diferente. Então, a ansiedade, o distúrbio de ansiedade, nada mais é do que lidar com a preocupação, com a dificuldade antecipadamente, quando ela não aconteceu ainda, quando ela nem existe, quando ela não se formou. Isso é distúrbio de ansiedade. Ah, pastor, mas eu já vivo isso. É difícil para mim. Amém, eu sei disso. Por isso que a gente vai continuar falando sobre isso com mais calma depois, mas a gente vai identificar e verificar como a gente precisa fazer um processo de mudando isso. Esse texto que a gente leu, por exemplo, a gente leu por quê? Porque é como Deus nos ensina a lidar com isso. Porque a ansiedade ela vai se instaurando quando ela vai tomando a nossa mente, os nossos pensamentos, né? Um exemplo, aí tem, só para a gente jovens aí, tem, não só jovens, né? Mas está em processo de provas aí, né? Enem, vestibular. Rapaz, é claro que tem que estudar matéria, mas ficar pensando só na prova, só na prova, só na prova, só na prova, rapaz, não vão outros pensamentos que deveriam ser ocupar a vossa mente, como a Bíblia diz. Pensamentos puros, verdadeiros, amáveis, tá? A gente vai continuar falando sobre isso na próxima aula, senão a gente atrasa demais aqui, tá bom? Amém? O que falamos até aqui, entendido? Ok? Tranquilo? Amém? Então, beleza. Ana, se vier na próxima aula, já guarda aí o texto. Os outros que eu pedi também, já segura os textos aí. Tá bom? Vamos orar aqui então, só para encerrar? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado a Deus por essa manhã, por essa aula, por mais esse CENIB, mais oportunidades que temos de aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor continue nos ensinando de uma forma clara, principalmente fora da sala, através do nosso convívio contigo, com o teu Espírito Santo, com as situações que se processam na nossa vida, que saibamos extrair lições, princípios. Que o Senhor comece, se ainda não sabíamos, a nos ensinar a lidar com os nossos conflitos internos e externos, para que possamos equilibrar a nossa vida. Que mesmo quando formos pegos de surpresa, o Senhor nos lembre que o Senhor nunca é pego de surpresa e que o Senhor está no controle de tudo, mesmo quando não estamos. Obrigado por tudo, nos dá um excelente domingo, um excelente culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos com Deus.